Vocês viram que na oração eu orei com as mãos erguidas. A nossa tradição dos homens tem sido orar com a mão assim dobrada ou assim, né? Quem que é o nosso guia? Será que existe algum texto bíblico que diz que devemos dobrar nossas mãos para orar? É um detalhe, mas eu quero conhecer tudo o que está escrito, que é para nós e nossos filhos. E eu vou olhar mais para vocês que estão na câmera aqui, do que para as pessoas que estão na live, tá bom? Porque a versão que vai ser mais assistida vai ser a de vocês, tá bom? Erguer as mãos, ó, levanto as mãos em oração. E o texto principal que vou trazer hoje é 1 Timóteo 2, verso 8. 1 Timóteo 2, verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. O Espírito Santo quer que nós oremos levantando mãos santas. Portanto, se só existisse esse verso, né, já seria suficiente. Mas existe uma miríade, e vamos agora passar rapidamente por vários versos bíblicos onde nós vemos isso aí, tá bom? Vamos começar aqui, ó, com Êxodo. Quando Moisés estava lá orando pela vitória, né, os amalequitas estavam lá guerreando, antes do Sinai mesmo, Moisés erguendo as mãos, pedindo a vitória. Você acha que ele estava só erguendo as mãos assim, né, olhando? Ih, morreu. Deixa eu ver. Não, ele estava orando a Deus, né? Ellen White também diz, depois a gente vai ler. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Então você vê, olha, Deus achou por bem colocar isso aí na Bíblia. Poderia ter acontecido e o Espírito Santo não ter inspirado Moisés a colocar isso na Bíblia, mas Deus achou por bem para a posteridade colocar isso. Mão erguida, vitória. Mão abaixada, derrota. 1 Reis 8:54. Sucedeu, pois, que acabando Salomão agora de fazer ao Senhor esta oração e essa súplica, estando de joelhos, nós já falamos sobre a questão de joelhos em outro vídeo, que é um dever sempre nos cultos, orar de joelhos. A oração pela comida não é um culto ali, não é algo formal. Então você pode orar, nós temos costumado orar sentados. Se houver algum texto de Ellen White que diga que essa também deve ser, amém. Mas nos cultos, em todo culto, deveria ser ajoelhado. Olha, eu fiquei triste que na conferência geral hoje, quantas orações foram de joelhos. É triste que deveria ser justo contar. Todas as orações devem ser de joelhos. E é um prazer se ajoelhar, é um privilégio poder se ajoelhar perante o grande Deus eu sou. Os anjos velam seu rosto e para eles é um privilégio grandíssimo estar na presença de Deus. Nós cremos que o Senhor está aqui. A gente canta, mas será que nós cremos realmente que Ele está aqui? E as mãos? Agora temos a luz adicional, a luz expandida, que deve ser de mãos erguidas. Vamos continuar vendo textos. Ó. Salomão, na sua oração, estava com as mãos estendidas para o céu. Mãos estendidas para o céu. Se levantou de diante do altar do Senhor. Então, a oração de dedicação de Salomão. E não foi curtinha, não. Deve ter cansado. Mas nossos músculos, eles ficam mais fortes com o exercício, né? Então, se você começar a orar de mãos erguidas, Daniel, mas é assim ou é assim? Não sei, não tenho nenhum texto que diga o quão erguidas devem ser, né? Mas o fato é que devem ser mãos erguidas. Isso exercita a nossa musculatura e isso vai fazer com que fique cada vez mais fácil erguer as mãos. 2 Crônicas 6:13. Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, a qual tinha posto no meio do átrio, e sobre ela se pôs de pé, pondo-se de joelhos perante toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu. Olha, o rei Salomão estava em pé em uma estrutura de bronze perante o altar e abençoou o povo. Ele se ajoelhou e com as mãos erguidas para cima, derramou séria e solene oração a Deus. Ellen G. White. Agora, mais Bíblia. Esdras 9, verso 5.
À hora da oblação da tarde, levantei-me da minha humilhação e com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos ao Senhor meu Deus. Ele não fala, pus-me de joelhos, tirei meus calçados e levantei as mãos. Então, nós não vemos que era um padrão eles tirarem o calçado, porém, 2 vezes, quando Deus se manifestou algo sobrenatural, a primeira vez foi com Moisés, né, ali no chamado de Moisés, e a segunda vez foi com Josué, quando Jesus apareceu para ele, se encontrando ali também, tira as sandálias dos seus pés. Então, se conclui que se Deus aparecer para você, seja em forma de Jesus, não pode mais, porque agora ele está preso ao corpo humano, mas seja alguma coisa sobrenatural, eu já iria tirando meu tênis, viu? Voluntariamente, eu não esperaria, porque para Moisés não apareceu Jesus, a aparência de uma pessoa, que eu saiba, só uma sarça ardente. Então, né, já foi aí a instrução tirar as sandálias. Então, se houver algum bambuzal queimando de repente e não se consome, alguma manifestação sobrenatural que eu sei que é Deus, já tiro minha calçada do pé. A oração, não temos isso. Então, se pôr de joelhos e levantar as mãos. Jó 9,13. Se tu preparares o teu coração e estenderes as mãos para ele, então, tal. Então, se você fizer isso, né, quem sabe Deus vai nos atender nossa oração. Por que está demorando tanto? Eu sei que Deus olha para o coração, mas eu quero fazer tudo que estiver ao meu alcance para que funcione, né? Ajoelhos, ótimos. É um prazer. Que bom que nós temos tanta luz assim e que nos mostra o caminho das pedras para receber a bênção. Amém? Você também quer receber a bênção de Deus, as promessas? Salmo 28, verso 2. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamo, quando levanto as minhas mãos para o teu santo templo. Olha só, ouve a minha voz quando a ti clamo, quando levanto as minhas mãos para o teu santo templo. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos. Salmo 119. Só pode ser, porque olha só, o Salmo 119, que diga-se de passagem, foi escrito por Davi. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. Glória a Deus. Nós temos um caso de amor com os estatutos de Deus e descobrimos isso recentemente, né? Olha só como Davi ama os mandamentos de Deus e meditarei nos teus estatutos. Eu estou gravando a música também sobre os teus estatutos. Ensina-me, ó Jeová, o caminho dos teus estatutos. Salmo 63, verso 4. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Lindo também, né? Em teu nome levantarei as minhas mãos, em nome de Jesus. Aqui já está, ó, em nome de Jesus no Antigo Testamento, já está assim, de uma forma aqui sutil. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Aonde que está o nosso santuário? Em que está sendo efetuado o trabalho hoje? No céu. Então nós vamos erguer as mãos para o céu. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Salmo 141. Suba a minha oração como incenso diante de ti, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Aqui nós temos que ter um pensamento assim lateral thinking, e pensar na conexão de uma coisa com a outra. Ó. Sacrifício da tarde e levantar as mãos. Você sabia que a Ellen G. White recomenda e nos instrui a cada pôr do sol, na hora do pôr do sol, fazer um culto? Especialmente a questão da oração, uma oração especial, formal, em família, aos pôr do sóis. Se você quiser esse texto, eu te passo depois. Aqui na tela para você. Olha só, seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Antigamente tinha o sacrifício da manhã e da tarde. Na hora do pôr do sol, na hora fresca do pôr do sol.
Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus no céu, dizendo... E aí diz, nós transgredimos, lamentação de Jeremias. O coração deve ser erguido, mas as mãos também faz parte. Deus criou o nosso corpo para expressar. Ellen G. White, alguns textos. E considerar que esses, falando sobre os pastores, eram aqueles que tinham a tutela do rebanho de Deus. Era doloroso pensar nisso. A falta de genuína fé, as mãos frouxas, porque não eram erguidas em sincera oração. Mãos frouxas, mãos abaixadas, tem conotação de indolência, tem conotação do pecado de Meroz, que é não vir em socorro da causa de Deus, e tem a conotação também, nos escritos de Ellen White, de morte, as mãos dobradas lá de Jesus, agora já estavam no seu sepulcro, né? Ellen White dizendo, por que não orais como quem tem a consciência livre de ofensa, e se pode chegar ao trono da graça humildemente, não obstante, com santa ousadia, erguendo mãos santas, sem ira nem contenda. Então, pega o trechinho lá de Timóteo e diz que não é petulância, não é presunção, né? Então, se chegar, o se ajoelhar denota humildade. Agora, a mão erguida denota santa ousadia. Você vê como é que está mesclada. Sempre devemos, sim, ter a humildade. E a humildade se expressa no ajoelhar, que muitos se recusam a fazer. Isso aí não cabe na minha cabeça como que num culto, se Ellen White diz que é para fazer, muitas pessoas, mesmo que o palestrante não se ajoelhe, eu vou me ajoelhar. Temos que ter essa coragem moral de estar fora do grupo. Se o grupo faz errado, nós vamos ser os únicos a fazer certo, então. Quem sabe uma outra família lá, uma outra pessoa que está na balança, será que eu me ajoelho ou não? Se ver você se ajoelhar, se ver a Crisley se ajoelhar, por exemplo, não, então eu vou me ajoelhar também. Olha, ela se ajoelhou, pode ser um incentivo a outra pessoa, né? Pois muitos há que nos observam. Bom, então vou repetir porque esse aqui foi muito bonito. Ó. Por que não orais como quem tem a consciência livre de ofensa e se pode chegar ao trono da graça humildemente, não obstante com santa ousadia, erguendo as mãos santas, sem ira nem contenda? Não vos curveis, cobrindo o rosto, como se algo houvesse que desejais ocultar. Uau, que lindo! Aqui a instrução, claro, assim, na colherzinha para nós. Não vos curveis. Então, nós não devemos nos curvar na oração, porque isso denota que nós estamos cobrindo o rosto como se eu estivesse querendo esconder algo de Deus. Erguei, porém, os olhos para o santuário celeste, onde Cristo, vosso mediador, se acha perante o Pai, para apresentar as vossas súplicas, de mistura com os seus próprios méritos e imaculada justiça, qual agradável incenso. Em Cristo, nós somos santos. Por nós mesmos, nós somos pecadores. Mas em Cristo, então, a oração em nome de Cristo é mais do que simplesmente mencionar o seu nome no começo ou no final da oração. É orar em seu espírito. E vamos ver logo mais como é que Jesus orou. Mas primeiro Ellen White. Como é que Ellen White orou? Erguendo as mãos, ó. Em um momento eu fui relembrada da promessa que o Senhor me deu e me voltei a ele e relatei o que o Senhor me mostrou em Portland. Que quando eu estivesse em perigo de ser afetada por influência humana, deveria orar por outro anjo. Olha, já tem um anjo da guarda, mas então ela ora por outro anjo, que então seria enviado para me proteger. Então ergui minhas mãos ao céu, diz Ellen White, e com seriedade pedi, outro anjo, Pai, outro anjo. Eu sabia que meu pedido fora atendido. Eu me senti escudada pelo forte Espírito do Senhor e fui erguida acima de qualquer influência terrena e com liberdade terminei meu testemunho. Agora você pode perguntar, Daniel, mas pode ter um texto que Ellen White diz que dobrou as mãos, né? Bom, pela luz que nós... veja lá meu vídeo, a glória progressiva do Adventismo. Pode ser que
ela não tenha instruído mais abertamente, pessoal, vamos erguer as mãos, pessoal, não tenha falado mais sobre isso, pela dureza do coração deles, porque muito tenho que vos dizer, porém vós não estáis prontos. Quanta coisa Jesus queria dizer para os seus discípulos e não falou, porque não era a hora ainda. Então, o fato de Ellen White possivelmente ter dobrado as mãos, não sei se existe um texto assim, de que diz que ela dobrou as mãos. Pode ter, mas isso não invalida o fato de que se ela, pode até mesmo ser que ela errou, né? Se ela errou, não quer dizer que eu devo errar. Pedro errou ao querer fazer dissimulação lá, e Paulo corrigiu, e eu devo imitar, então, o bom de Pedro e não as coisas erradas. Paulo também errou na Bíblia, ali, falando com o sumo sacerdote, enfim. Vamos lá. Então, Ellen White, aqui nesse ponto, nós vemos aqui, então, está revelado que Ellen White levantou também as suas mãos para orar. Jesus, após o batismo, depois que ele saiu da água, isso é importante, porque tem muitas imagens que mostram Jesus orando dentro da água. Não, ele saiu da água e se ajoelhou, e aí Ellen White diz, suas mãos estavam erguidas e seus olhos fixados, como que penetrando o céu. E ele derramou sua alma em súplica a seu pai, pedindo força para confrontar a incredulidade e pecaminosidade do homem. Olha só o detalhe aqui inspirado. Glória a Deus para Ellen G. White. Fixando os olhos no céu. Os seus olhos fixados como que penetrando o céu. Ou seja, ele estava olhando para cima. E Deus, o Pai, falou naquele momento. E o Espírito Santo, como pomba dourada, desceu sobre ele. Ellen White também diz que o envolveu, deu volta em Jesus, como que abraçando Jesus. Não é lindo isso? Então, os três seres, as três santas pessoas da divindade aqui presentes no batismo de Jesus. Lindo. Levanto as mãos. Depois de Jacó permitir Benjamim descer ao Egito com seus irmãos, olha só o que Ellen White diz. Aos seus filhos estarem para sair a sua duvidosa viagem, o idoso pai se levantou e, de pé no meio deles, ergueu suas mãos ao céu e implorou ao Senhor a ir com eles e pronunciou sobre eles uma graciosa bênção. Olha só, Jesus também orando com os discípulos de Emaús, diz assim Ellen G. White, a simples refeição da noite composta de pão é prontamente preparada. É colocada diante do hóspede, que tomou assento à cabeceira da mesa. Estende então as mãos para abençoar o alimento. E aí, o resto da história você conhece. Então eles reconheceram. Talvez assim, gente, o estender da mão é o mesmo jeitinho que Jesus fazia. Ah, olha aqui a marca na mão. Ah, é ele. Ou seja, Jesus estendeu as mãos para abençoar o alimento também. Então, se nós queremos seguir o exemplo de Jesus a orar pela comida, também podemos estender as mãos para o alimento. Eu já tenho feito isso. Para abençoar o alimento, Jesus estendeu as mãos. Também aqui nessa oração. Em nenhum lugar, portanto, dizendo que Jesus baixou a mão, dobrou a mão, cruzou os braços, né? Se duas ou três testemunhas já dizem que ele fez uma coisa e não há nenhuma contra, está estabelecido, portanto, com maior certeza ainda. Marcos 7,7. Porque vocês podem falar, Daniel, mas isso aí são tradições, são formalidades, sabe? Deus vê o coração, para de ficar falando essas questões de formalidade. São algumas acusações que têm sido feitas à nossa descoberta de verdades que realmente envolvem coisas mais externas, como agradar a Deus, né? O véu, por exemplo, né? Que Deus se agrada de que a mulher exerça essa modéstia e, por causa dos anjos, se cubra pela questão de hierarquia divina, a hierarquia boa, que é assim como tem querubins, serafins e tal. No céu há ordem, hierarquia, né? Assim também o véu, por exemplo. Essas questões todas são formas, sim, mas se não houver o espírito, aí realmente passa a ser uma forma seca, né?
Então que cada um se policie, se vigie, faça uma introspecção, sonda-me, ó Senhor, eu quero ter o Espírito também. E tem um slide final que não foi mostrado e que eu vou falar agora. Elias, nós não somos o terceiro Elias, que queremos que venha logo o Carmelo, é antitípico, né? A decisão, para as pessoas poderem ver um sinal claro, quem está de que lado. Ellen White diz, trazendo à lembrança do povo a longa e continuada apostasia que havia despertado a ira de Jeová, Elias convida-os a humilhar seus corações e tornar para o Deus de seus pais, para que fosse removida a maldição de sobre a terra de Israel. Mesma linguagem que Ellen White diz que há uma maldição, há uma controvérsia de Deus sobre o seu povo. Deus tem uma controvérsia com o seu povo. Então Elias pede arrependimento para que a maldição seja removida da Yazde, típica lá, né? Então, inclinando-se reverente ante o invisível Deus, ele ergue as mãos para o céu e oferece uma singela oração. Olha que lindo, ele se ajoelha e ergue as mãos. O mesmo padrão por toda a Bíblia que nós vemos, que essa é a posição que Deus responde à oração. Né? Claro que se vier de coração. Essa é a oração que parece que as coisas acontecem. Ajoelhado, de mãos erguidas, olhando para cima com confiança, com santa ousadia, acheguemo-nos ao trono da graça, para alcançar misericórdia em tempo oportuno. Amém? Nesse tempo de crise, em que as nossas orações, mais do que nunca, nós queremos que elas sejam ouvidas, né? Então, nada melhor do que saber o que agrada ao Senhor e aos anjos que vão estar levando as nossas orações como incenso suave, né? Muitos evangélicos já oram dessa maneira. E é lindo. O alto clamor, pessoal, vocês estão enxergando o movimento que está nos juntando naquilo que está escrito. Tem algumas coisas que muitos evangélicos pregam e que muitas pessoas daí pregam aí fora, que também questionam a questão, né, da picada e tal, que estão pregando coisas erradas, que não estão conforme a Bíblia. Mas em tudo que está conforme a inspiração, tem um movimento aí de pessoas que estão sendo marginalizadas pela sociedade, pela questão da picada, e que Deus está unindo, né? E essa é mais uma questão que vai nos juntar aos evangélicos, a muitos deles fiéis, né, que oram com as mãos erguidas. Nesse ponto, eles estão corretos, né? Na questão do véu, as irmãs da congregação cristã estão corretos, né? Na questão da reverência, os católicos estão corretos. Olha só a reverência numa igreja católica. Eu fui lá numa igreja católica de touca e alguém me abordou. Tira a touca, por favor, reverência. Já pensou? Nesse ponto, os católicos estão corretos, né? Portanto, gente, nós precisamos ver, o único filtro aqui não é opinião humana, não é achismo, mas é a palavra de Deus. Portanto, a lei e ao testemunho. A lei ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías